Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda à transmissão das orações de sábado à noite. Agradeço a sua presença. Hoje continuaremos estudando o livro As Leis Místicas. Vamos aprender hoje sobre a questão da vida após a morte e também sobre céu e inferno. Quais são as características do céu e do inferno? Como a gente faz para buscar voltar ao mundo celestial e evitar de cair no inferno? Esse será o tema do nosso encontro de hoje. Conduziremos agora as orações. Você que é membro da Rap Science, tem o livro de oração, pode acompanhar o Sutra e as orações junto comigo. E você que tem o livro marrom de orações, o livro de discípulo de Alcantara, pode acompanhar, conduzir junto comigo o ritual de cura e de exorcismo. Daremos início agora à prática das orações. Ó grandioso Deus do planeta Terra, Senhor Elcantari, Mestre Ryuho Okal, Buda primordial do grande universo e o Deus Criador. Agradecemos de coração por nos conceder diariamente a grandiosa luz. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, muito obrigado pelas orientações. Ó Senhor Elcantari, por favor, concedei a luz a todos os pedidos de oração. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, por favor, concedei as orientações necessárias. Muito obrigado. As palavras da verdade proferidas por Buda. No grande universo sempre houve a luz é a energia de Buda. Graças à energia vivem as pessoas, a energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem do mundo celestial e predomina sobre a terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as 7 cores do arco-íris, arqueando sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento, branco é a cor da salvação, vermelho é a cor da justiça, violeta é a cor da obediência, azul é a cor do pensamento, verde é a cor da harmonia, prata é a cor do progresso. As 7 cores se ajudam mutuamente e surge então o reino búdico. O reino búdico brilha vivamente com a junção dos bodhisattvas. Este é o reino do amor, ou o reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria, ou o reino do ensinamento. Especialmente é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Os seres humanos verdadeiros possuem espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais. Os espíritos são forças imortais. Os espíritos são entidades reais. Os corpos físicos são as sombras dos espíritos. Isto é, vocês são os barcos que navegam abaixo o grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto, você precisa de um barqueiro. Sem ter um próprio barqueiro, com certeza encalhará. O barqueiro é, na verdade, o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco numa grande rocha se despedaçará. Assim, você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade. Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhá-la. Assim conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade significam
o ensinamento de Buda. Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade. E o ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é outra expressão da verdade de Buda. Ela ilumina os seus dias. Ou, em outras palavras, são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês, ouçam-me aqui e agora. Nunca se percam no caminho, agora e para sempre. A mão guia já foi acenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre, sempre retos. Suas vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem 3 aspectos: o passado, o presente e o futuro. Seus passados já se foram. Ainda assim, seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros, e quanto a si mesmos, devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda, irmãos e irmãs. De hora em diante, amem-se mutuamente, nutram-se mutuamente, e é hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna, que permeia o presente e o futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas. A noite de trevas deste mundo é inferno, e assim é também no outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o sol da verdade está programado para ascender. Agora estamos vendo o sol nascente. Ele lançará luz sobre o futuro para convidar os tristes ao reino búdico. Agora aqui é o comando. Não deverá haver conflito neste mundo. Não deverá haver desconfiança neste mundo. Não deverá haver crime neste mundo. Não deverá haver mau espírito neste mundo. Não deverá haver o demônio no próximo mundo. Somente o mundo ideal. A utopia deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia, acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser a luz de Bodhisattvas. Creiam que a luz é real, creiam que o amor é real, creiam que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, a luz de Bodhisattvas, nos unimos. Juntos trabalhamos para mantermos o correto coração e vivermos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui nós juramos assim fazer. Oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Vós que estáis dentro da minha alma, fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem minha. Vós que estáis bem no fundo da minha alma, ó Espírito Guardião, ó Espírito Guia. Ajudai-me no aprimoramento dia a dia, lapidai o meu coração dia a dia. Guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia. E para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado.
oração para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, emprestai a vossa força. Ó Senhor, dai-me a força para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, El Cantare, não há maus espíritos que se oponham ao Senhor, não há demônios que possam superar a vós. Ó Senhor, estai comigo. Ó Senhor, lutai comigo. Light, cross, El Cantare, fight. Light, cross, El Cantare, fight. Ó Senhor, muito obrigado pela orientação. Prece da cura. Ó Senhor, El Cantare, sob vosso nome nada é impossível. Todos os espíritos do mal temem o Senhor. Diante da vossa luz, todos os focos de doenças só têm a desaparecer. Ó Senhor, transformai a vossa luz em amor e curai as doenças. Em vós eu creio, ó onisciente, onipotente Senhor. Lamu, Tot, Renchar Crowd, Ofeles, Hermes, Gautama Siddhartha. Ó El Cantare, onisciente, onipotente Senhor, perdoai os nossos pecados, dai-nos a força, a coragem e a esperança para viver. El Cantare, healing. El Cantare, healing. Muito obrigado pela orientação. Ó Senhor, El Cantare, Mestre Ryu Rukawa, agradeço de coração pela grandiosa luz concedida. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, muito obrigado pelas orientações. Bom, dando início ao tema de hoje, a gente vai falar primeiro sobre o que acontece logo após o falecimento de uma pessoa. Como que, pela perspectiva espiritual da vida, o que ocorre? Como que é a vida lá no outro mundo logo após o falecimento de uma pessoa? A gente vai trabalhar esse livro aqui, As Leis Místicas, no capítulo 1. O mestre Okawa descreve essa questão da vida
após a morte. Aqui no caso é a vida exatamente após a morte. O mestre Yokkal nos ensina que os espíritos das pessoas falecidas devem deixar esse mundo num prazo de 49 dias após a morte. Significa que em menos de 2 meses eles são informados que eles têm que partir para outro mundo. Até esses 49 dias, essa alma ela é deixada aqui no plano físico, ela é orientada pelos espíritos guias, orientada pelo anjo da guarda, para o fato de que a vida dela acabou. Após o período de 24 horas, que é o período no qual o cordão de prata ainda está conectado ao corpo físico, o cordão de prata ele une a alma ao corpo físico. Nas primeiras, em torno de 24 horas, então está conectado ainda a alma ao corpo físico. O que o corpo físico passa, sente, a alma também acaba sentindo por causa do cordão de prata. Após essas 24 horas, o cordão de prata ele é rompido e se torna, então, uma alma. A alma se separa do corpo físico. E essa alma, ela continua enxergando o mundo material. Apesar das pessoas em volta dela não enxergarem o mundo material, não enxergarem ela enxerga as pessoas, ela tenta conversar com as pessoas. E essa alma, no primeiro momento, vai estar preocupada, por exemplo, com o funeral, o que vai acontecer com as posses dela, os filhos, será que os filhos vão se dar bem? Será que vão brigar pela herança? Será que o cônjuge já achou outra pessoa? E fica esse período, então, aqui de 49 dias. E essa alma, ela vai se acostumando aqui ao plano material. Tem momentos que ela vai para o plano espiritual, depois ela volta, e esses 49 dias, então, é esse período de adaptação ao plano espiritual, porque ela não vai mais voltar para o corpo dela, só na próxima encarnação, que vai levar 300, 400 anos. Então, essa alma ela tem que se acostumar primeiro à vida espiritual. Então, depois desses 49 dias, se tudo der certo, essa pessoa parte do plano físico e chega no mundo espiritual. Lá no mundo espiritual existe o rio Sanzo. E o Sanzo é um rio que separa o plano material do espiritual. Uma vez que essa alma, ela atravessou o rio Sanzo, ela não volta mais aqui para o plano físico. Ela atravessou, não volta que eu digo é nessa encarnação, ela vai voltar na próxima encarnação, mas aqui agora não mais. Ela então vai encontrar flores na beira na outro lado do rio Sanzo, ela encontra flores de canola, amarelas, flores de outras espécies, as pessoas que já faleceram, conhecidos, os pais, os amigos, professores, eles vêm receber essa pessoa e as pessoas acham que estão já no céu. Mas, na verdade, é só a porta de entrada. Ela entrou no reino astral, que é a 4ª dimensão. E ali elas vão assistir ao filme da vida, elas vão esperar, vão ter que avaliar a vida delas como foi, para então ser definido se elas vão para o céu ou para o inferno. Então, elas ficam um período nesse mundo astral, refletindo sobre a vida, assistindo ao filme da vida, que é a nossa vida resumida em mais ou menos 2 horas, e aí então é decidido o destino dessa pessoa no outro mundo. Hoje é o filme da vida, como se fosse um cinema. Mas antigamente, lá no século XVIII, não tinha cinema ainda, então era o espelho. E existem outras formas de você refletir sobre a vida. O mundo moderno, o mundo espiritual também se moderniza. Mas antes era o espelho da vida, o juiz, mas o significado é sempre o mesmo. É a pessoa avaliar, examinar e refletir como ela viveu nesse mundo, para que a consciência dela, então, tenha um certo peso e ela vai ter que saber se ela vai para o inferno ou se ela foi para o céu. É igual o saldo. Se o saldo está negativo, débito. Vai ter que compensar esse débito. Se ficou positivo, tem crédito, então vai para o mundo celestial. E aqui no livro As Leis Místicas, o mestre Yokkal, ele cita um trecho de um livro do cientista, filósofo e místico
Emanuel Swedenborg, conhecido como Swedenborg. Tem uma série de livros do Swedenborg. Tem um que é Experiências no Outro Mundo, e ele retrata um julgamento de uma pessoa, isso lá no século XVIII. Ele diz o seguinte: certa vez foi oferecida a um espírito a oportunidade de se arrepender das ações que cometera em vida. Em sua existência na Terra, o homem recebia propinas e fazia transações ilegais, e registrava isso num pequeno caderno. Quando o espírito juiz olhou bem nos olhos dele e fitou-o de cima a baixo, o caderno que ele havia escrito, de repente surgiu do chão, e a seus pés as páginas se abriram, permitindo que todos os demais espíritos ali presentes vissem o que ele havia feito. Aquele caderno também continha registros de coisas que o homem já esquecera de ter feito. Mostrava tudo o que ele havia pensado e feito aqui na Terra. E conforme as páginas viravam, os outros espíritos viam todos os seus pensamentos e ações. E mais, havia lá também coisas que ele nunca havia registrado. Ele ficou muito surpreso e chocado. Esse exemplo é um exemplo extremo, claro, de uma pessoa que cometeu atos ilícitos, ilegais, mas como a gente vê, isso fica registrado. A nossa vida também, o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente fala, fica registrado. Seja no filme da vida, seja num caderno, enfim, a gente vai ter que prestar contas do que a gente fez aqui no plano físico. Essa é a perspectiva espiritual da vida. Por isso que quando a gente começa a ter a perspectiva espiritual da vida, a tendência, se você realmente entender a perspectiva espiritual da vida, a tendência é que você fique mais conservador, que você vai buscar errar menos, você vai buscar ser mais prudente na sua fala, nos seus relacionamentos, no que você absorve, com quem você se relaciona. Porque tudo que você fizer aqui, você vai ter que prestar conta em algum momento. E as pessoas passam um tempo no mundo astral refletindo sobre a sua vida. E então, é decidido o destino dessa pessoa. Falando de forma simples, céu ou inferno. Agora, por que o outro mundo foi dividido entre céu e inferno? Você já deve ter se perguntado isso. Atualmente, o céu e o inferno estão separados. O mundo celestial aqui, o mundo espiritual aqui no planeta Terra, porque cada planeta tem uma configuração de mundo espiritual diferente, porque o mundo espiritual ele é formado de acordo com o planeta. A rotação do planeta, tem toda a questão eletromagnética, e aí você tem a estrutura espiritual daquele mundo. Na Terra ele é piramidal, tem da 4ª até a 9ª dimensão. A gente aprende isso no livro As Leis da Eternidade. Da 4ª à 9ª dimensão. Uma pequena fração da 4ª dimensão é o mundo infernal. O mundo infernal, ele se você for comparar o mundo da luz, que é o celestial, com o infernal, o mundo celestial, que é a luz, é muito maior. É como se fosse um prédio de 50 andares só de luz. E o sótão ali, que é bem menor, que é pura escuridão. Então, o mundo infernal ele é uma parte da 4ª dimensão. Antes, o mundo celestial e o infernal, eles eram próximos um do outro, não era separado igual é hoje. Porque os mundos, como era então, eles eram juntos, só que os espíritos celestiais viviam como se fosse no topo de uma colina, e os seres infernais viviam ali no sopé da montanha, ficavam ali embaixo, em lagoas, pântanos ou cavernas. Apesar de então ser junto o mundo celestial do infernal, havia essa divisão, os espíritos celestiais em cima, porque tem um nível de consciência mais elevado, e os seres infernais abaixo, vivendo ali nos pântanos, nas cavernas. Só que essa convivência, ela começou a ficar muito difícil, porque os seres do mundo celestial, quando encontravam algum ser infernal, se sentiam desagradáveis. E os seres do mundo infernal também se sentiam desagradáveis quando encontravam os seres celestiais, porque a escuridão ela repele a luz e a luz repele a escuridão. Então, esse sentimento de querer se dividir começou a se fortalecer,
até que um grande número de espíritos uniu a sua força de vontade e fez com que os espíritos inferiores, os espíritos infernais, repentinamente caíssem em uma região subterrânea, que virou então o mundo infernal. O inferno ele se originou em cavernas e terras úmidas, alagadas, pântanos e lagos. Mas não significa que esses pântanos, essas rochas, eles existam de verdade. O fato é, isso só existe em pensamento. Como os seres infernais, eles têm essa tendência de não gostar da luz, de ter aflição à luz, porque a luz expõe tudo à verdade. Como eles têm essa aflição, porque a luz tem o poder de revelar o mal, então eles criam essas cenas obscuras, pântanos, lagos, para que a luz do sol celestial, existe um sol espiritual, lá no mundo espiritual, para que a luz do sol espiritual não chegue até eles. O fato é, os seres infernais preferem a escuridão. Eles sofrem com a luz. Eles vivem como se fossem toupeiras. Uma toupeira, ela fica embaixo da terra, ela não pode nem chegar perto da luz. Um ser infernal, ele é assim também. Ou barata, aranha, rato, se sente incomodado quando a luz aparece. Eles gostam, na verdade, de ficar na escuridão. E você pode se perguntar, bom, mas o que então sustenta a vida no inferno? O que dá energia para os seres infernais? O poder que sustenta a vida no inferno são os desejos mundanos de nós, humanos que vivemos aqui. Nós, quando vivemos uma vida pecaminosa, uma vida de negatividade, de egoísmo, a gente alimenta o inferno. O mestre cita alguns exemplos aqui. Desejos egoístas e mundanos, apegos a bens materiais, dinheiro, posição, sexo, querer ser superior aos demais, autopreservação em detrimento aos outros, significa você prejudicar outras pessoas. Raiva, inveja, ganância, dúvida, presunção, orgulho, tudo isso, maldição, tudo isso alimenta o inferno. Então, dependendo do nível de negatividade de uma pessoa, ela consegue alimentar uma série de seres infernais. Por isso que, conforme a gente envelhece, o nosso corpo começa a enfraquecer. A sua perna começa a ficar mais fraca, você já não aguenta mais tanto o peso do seu corpo, os seus órgãos já não funcionam também. Por quê? Para que você comece a se desapegar aqui do plano físico. Por incrível que pareça, há pessoas que a alteridade se apegam ainda mais, mas o seu corpo ele está trabalhando para que você se desapegue dele. A dor aparece para mostrar que o seu corpo é desconfortável, o órgão já não funciona tão bem para você se desapegar. Esses desejos mundanos seriam todos controlados se todos tivessem uma perspectiva espiritual da vida. Por isso que a gente busca ensinar a vida de fé, a perspectiva espiritual da vida. Os habitantes do inferno, às vezes, ficam sem energia. E por isso que eles vêm à Terra para possuir pessoas que têm a mesma sintonia de vibração do que eles. Eles ficam sem energia. Para recuperar essa energia, eles possuem uma pessoa, sugam a energia dela, então sentem-se mais vivos. Em termos geral, os espíritos infernais são egoístas. Eles só pensam em si. Se eles se aproximam de alguém, é só para usar aquela pessoa. É só para depois passar a perna nela. É só para extrair algo dela e prejudicar ela no final. Por outro lado, os espíritos do mundo celestial não. Os espíritos do mundo celestial querem ser úteis aos outros. Eles são honestos, eles querem ajudar e conseguem conviver com outras pessoas. O inferno, sem dúvida, é um lugar de sofrimento e os espíritos infernais estão lutando de forma desesperada para escapar do sofrimento infernal. O inferno é um mundo de medo, de desespero, de conflito o tempo todo, dor,
E como é um local tenebroso, de muita dor, esses espíritos eles buscam fugir de lá e possuir as pessoas aqui na Terra para aliviar o próprio sofrimento. Dependência, por exemplo, uma pessoa que era viciada em bebida alcoólica. Quando ela morre, se ela morreu com esse vício, muito possivelmente ela vai continuar viciada em álcool, mesmo sendo uma alma. Só que no mundo celestial não tem álcool. O que ela tem que fazer então para beber? Ela tem que vir ao plano físico, possuir uma pessoa que bebe álcool, ela tem que possuir uma pessoa que consome álcool para ela sentir aquela sensação do consumo de álcool e, além disso, aí que vem a pior parte, causar ruína na vida daquela pessoa. O espírito infernal, se você quer traduzir o que é um espírito infernal, o espírito infernal é aquele que se alegra com a destruição do outro. Isso é a maior definição do que é inferno. Inferno é alguém se alegrar quando o outro se prejudica. E esses espíritos infernais vêm ao plano físico, possuem as pessoas e causam a ruína da vida dela. Se tem alguém, uma pessoa viva alcoólatra, um espírito infernal vem e possui essa pessoa. Além dele sentir a sensação de consumir álcool, ele vai fazer de tudo para acabar com a vida dessa pessoa. Para que ela beba ainda mais e a vida dela se arrase, para ela se tornar mais um inferno. Realmente, o mundo infernal ele é tenebroso. Os espíritos infernais sentem prazer ao verem a vida de alguém destruída. Por isso, tome muito cuidado. Se você se alegra, e todo mundo tem esse sentimento, não negue isso. Todo mundo tem, eu também. Se você se alegra com a destruição do outro, tome muito cuidado, porque você está jogando uma corda para o inferno. Você está se sintonizando com os espíritos infernais. A gente sempre tem que vigiar os nossos pensamentos. Mesmo depois da morte, algumas pessoas não compreendem que são uma alma. Por ignorância, elas não entendem que elas se tornaram uma alma. Isso, por exemplo, é um dos motivos das pessoas tirarem a própria vida. Porque elas acreditam totalmente de forma errada que o sofrimento dela vai acabar. Se eu tirar a minha vida, o meu sofrimento acaba. Mas não é isso que acontece. Por quê? A vida continua no outro mundo. Se uma pessoa, ela acredita que se ela tem uma dívida e ela tira a própria vida, a dívida dela, ela não vai mais sofrer com isso que a vida acabou. Ou ela sofre porque perdeu o emprego. Aí ela tira a própria vida e esse problema acaba. Não é isso. Tirar a vida nunca é solução para nada. Porque não é solução. É só aumenta ainda mais o problema. Porque a vida, ela continua no outro mundo. Você vai ter que ver seus parentes chorando, você vai ter que enfrentar 10 vezes mais dor. Essa tendência é causada pelo desconhecimento das pessoas do outro mundo. Por isso que o mestre fala que não conhecer a verdade é algo assustador. A gente tem que levar a verdade para as pessoas, para que as pessoas se conscientizem das consequências do que a gente faz hoje, como que isso pesa na nossa vida no outro mundo. Porque a vida no outro mundo é um fato, não é mais teoria, é um fato. Ninguém nunca comprovou, mas ela existe. Se você quer voltar para o mundo celestial, então você tem que treinar a sua mente para ter vibrações celestiais e ter atitudes celestiais também. E mesmo que você esteja desesperado, com uma situação financeira difícil ou doença, sempre é possível recomeçar do zero. Lembre-se disso. Todo dia é um novo dia. Por mais que a gente esteja no fundo do poço, você sempre pode começar do zero. Isso é uma vida construtiva. Deu tudo errado? Comece de novo. Enquanto tiver vida aqui, tiver sol, tiver tempo, usa isso e começa do zero. Quando a gente sofre demais nesse mundo, então a gente sofre ainda mais no outro mundo. O nosso pensamento, na verdade, ele é amplificado no outro mundo. Se você está sofrendo agora,
e você não buscar se libertar desse sofrimento, o sofrimento ele aumenta 10 vezes mais no outro mundo. Tudo que você sente, ele é amplificado no outro mundo. Por isso que não adianta tirar a própria vida, porque se você está sofrendo agora, você vai sofrer 10 vezes mais depois que tomar esse tipo de decisão. Por isso a gente tem que morrer em paz. Por quê? Quando a nossa vida acaba, a gente tem que estar desapegado. Porque se você estiver ainda apegado demais, sofrendo com questões do plano material, o seu sofrimento ele vai ser amplificado. Ninguém quer amplificar o sofrimento. Por isso a gente tem que ser desapegado. Porque se você tem a perspectiva espiritual da vida, busca viver de forma correta, essa alegria que você tem de viver de forma correta, ela é amplificada também. O mundo espiritual é muito justo. O que você está sentindo é amplificado no outro mundo. Bom, então esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. A gente vai continuar o estudo do livro As Leis Místicas e hoje a gente encerra o estudo do capítulo 1 aqui do livro As Leis Místicas. Como vocês perceberam, é um livro muito espiritual. Fala em uma série de detalhes, vida após a morte, reencarnação, em riqueza de detalhes, a vida após a morte, como é o outro mundo, como evitar ir para o inferno, como pensar para ir ao céu. Então é um livro muito completo. Se você não tem ainda esse livro, sugiro que você leia esse livro. Você pode adquirir esse livro aqui comigo, é só enviar uma mensagem no meu WhatsApp que fica na descrição do vídeo. Então agradeço a sua presença e tenha uma ótima noite. Muito obrigado.